E aí, beleza? Vamos para mais um vídeo? Vamos lá, mais um vídeo aqui no canal Tricolada. Deixa o like, se inscreva, dá essa moral pra gente aí, tá? Dá uma ajudinha. Vamos lá, vamos saber quanto o Nacional do Uruguai quer pela negociação do Camilo Cândido. Vamos trazer essa informação para vocês, enquanto os setoristas do Fluminense, o pessoal que cobre o Fluminense, se resolve aí se vai o Michel Araújo, se fica o Michel Araújo, se o Michel Araújo foi envolvido ou não. Aí fica um tal de um desmentir o outro, agora tá o outro desmentindo a si mesmo. É uma bagunça. Mas enquanto isso, na sala de justiça, vamos lá. Saiba quanto o Nacional do Uruguai, sem envolver Michel Araújo, quanto o Fluminense tem que desembolsar para trazer o Camilo Cândido, que tem contrato longo com o Nacional do Uruguai. Renovou faz pouco tempo, renovou até 2025. Vamos lá, saiba quanto o Nacional está pedindo pelo lateral esquerdo, bom lateral esquerdo, joga na seleção uruguaia. Queria muito ver o Camilo Cândido, iria resolver o problema na lateral esquerda, ia trazer uma tranquilidade tremenda, porque a gente tem o menino Alexander, que se encaixou muito bem naquela função ali na lateral esquerda, sabe fazer isso, jogou nas categorias de base e poderia ser um reserva ali para o Camilo Cândido. Seria interessante para ele e para o elenco também, né? Vamos lá, vocês sabem, né, que além do Fluminense, o Cruzeiro também está no mercado à procura de um lateral esquerdo. E segundo a rádio Itatiaia, lá de Minas Gerais, foi outro clube brasileiro a buscar informações sobre o Camilo Cândido do Nacional do Uruguai. Só que no Cruzeiro, setoristas, principalmente o pessoal da rádio Itatiaia, conseguiu descobrir por quanto está envolvendo essa transação aí, quanto a equipe uruguaia está pedindo pelo lateral esquerdo. Então vamos lá. O veículo divulgou ainda quanto o clube uruguaio quer para negociá-lo. Segundo a Itatiaia, o Cruzeiro precisaria desembolsar algo em torno de 2 milhões de dólares, cerca aí de 10 milhões e 600 mil reais. 2 milhões de dólares pelo lateral esquerdo Camilo Cândido. Lembrando que nós contratamos um lateral direito, uma posição que já tem um titular, que é o Samuel Xavier, mas contratou o Guga, cerca aí de 1 milhão e 600 mil dólares é o que custou ao Fluminense pela contratação do Guga, um lateral direito para uma posição em que o Fluminense não está carente e não tem um problema há 2 anos, como é no caso da lateral esquerda. Tá vendo? É isso que incomoda, isso que é necessário ter um senso crítico e que vê que o planejamento não está sendo tão correto assim, né? Não é só bater e reclamar por reclamar. Você tem uma posição que é carente, que é a lateral esquerda, tem um jogador que está no mercado e que esse jogador, se você chegar lá com 2 milhões de dólares, você consegue a transferência desse jogador, que é no caso do Camilo Cândido, por 80% dos direitos econômicos desse lateral titular do Nacional, o melhor lateral esquerdo do futebol uruguaio, ganhou esse prêmio recentemente no último campeonato uruguaio, como melhor lateral esquerdo, para uma posição carente no seu elenco há mais de 2 anos, e você vai e traz um lateral direito, que é no caso o Guga. Guga pagando 1 milhão e 600 mil dólares, enquanto o Camilo Cândido custaria ao Fluminense 2 milhões de dólares por 80% do jogador. Ainda tem um agravante nisso aí, né? No Guga, com relação à contratação do Guga, o Fluminense ficaria apenas com 50% do jogador. Então você paga 1 milhão e 600 mil dólares por 50% do Guga para uma posição que não é carente no Fluminense. Essa é a crítica que a gente faz. Você está trazendo um lateral direito que é reserva do Mariano, de 36 anos de idade, não conseguiu se firmar na lateral direita do Atlético Mineiro, e você tem um lateral esquerdo que poderia muito vir ao Fluminense, pegar a camisa 6, vestir e ser dono da lateral esquerda. Praticamente pelo mesmo valor que você investiu numa posição que não havia necessidade. O Guga é bom jogador, Guga é bom jogador, Guga vai ser útil, Guga vai ser útil. Mas esse dinheiro poderia ser melhor administrado, entendeu? Você tem um dinheiro sobrando, você tem um dinheiro para fazer uma negociação, investe tudo naquele setor que você sabe que é problemático no seu elenco. E você resolve um problema e depois tu parte para outro. A oportunidade de mercado, esse negócio todo, cara. Nessa hora, a oportunidade de mercado fica em segundo plano, quando você tem no elenco um problema gravíssimo que é na lateral esquerda, que você está improvisando há muito tempo, há meses, há campeonatos,
um lateral esquerdo porque você não tem no elenco. É isso que me incomoda. Não é a contratação em si do Guga, porque eu sei que o Guga vai, se o Samuel Xavier demole, o Guga assume a titularidade na lateral direita. É porque o Mariano também é craque, conhecemos o Mariano. O Atlético Mineiro tem bons laterais direitos. E ele não conseguiu tomar a titularidade do lateral de 36 anos lá no Galo. Mas no Atlético, aqui no Fluminense, pode ser que ele consiga aí rivalizar. Ou até mesmo, como eu já falei em alguns vídeos aqui, uns vídeos mais recentes, bota o Guga na lateral esquerda, ou bota o Samuel Xavier na lateral esquerda. Ele já fez isso em alguns jogos lá no Ceará. Bota ele na lateral esquerda com o pé trocado, né, o pé invertido. Na lateral direita o Guga assume a titularidade. Para fazer valer esse investimento de 1 milhão e 600 dólares por apenas 50% do jogador. Bota para jogar. Eu acho que vale a pena ir atrás do Camilo Cândido. Vamos falar agora do Keno, investidor do Atlético Mineiro. Tem um camarada lá, tem um mecenas, um cara que fica investindo, trazendo bons jogadores para o Atlético Mineiro, tá enxugando a folha, tá mandando alguns jogadores embora, investiu no Paulinho agora recentemente. Por esse investimento no Paulinho, ele precisa liberar alguns jogadores. Vamos abrir aspas aqui para o empresário Rubens Manning. Ele falou que o Keno deu azar em 2022, que ele é um bom jogador. Disso eu não tenho dúvida, que o Keno é um bom jogador. Só me preocupa uma coisa no Keno, que esse azar que ele teve em 2022, como o empresário falou, o investidor do Galo, isso não se repita em 2023. É só isso que eu peço ao meu bom Deus. Então vamos lá, Rubens Manning, investidor do Atlético Mineiro, confirmou a venda do atacante Keno para o Fluminense, em entrevista no canal do youtuber Breno Galante. O empresário fez elogios ao atacante, mas explicou que o clube mineiro precisa diminuir seu elenco e a folha de pagamento para a próxima temporada. O Atlético está construindo um estádio, vai precisar enxugar. A dívida do Atlético é enorme, chega na casa de 1 bilhão. Mesmo com investidores, a dívida continua ou até aumenta por algumas contratações erradas. Vamos lá. Ele ainda lembrou que o atleta poderia deixar o Atlético Mineiro de graça em 2024, pois seu contrato se encerra em dezembro de 2023. Então, no meio do ano aí, em junho, julho, ele poderia assinar um pré-contrato com outro clube e sair de graça do Atlético Mineiro. Por isso eles deram uma facilitada na liberação do jogador. Vamos abrir aspas para o camarada aqui, ele disse o seguinte: saiu o Keno, né? Ele foi importante demais ao Atlético Mineiro em 2021. Em 2022 deu mais azar. É um grande jogador, mas não podemos ter 40 jogadores no plantel. O Keno poderia sair de graça em 2024. Temos que pensar nisso. Temos uma folha que não é barata. Nosso orçamento é bem menor do que o Palmeiras e Corinthians, afirmou Rubens Manning, investidor do Atlético Mineiro. Ele contratou muitos jogadores caros aí na temporada de 2022 e não teve o retorno esperado. Contratou e não conquistou títulos importantes. Agora é enxugar a folha e o Keno está se dirigindo aqui para o Fluminense. Tem algumas pendências que deu uma atrasada, né? Tem alguns problemas do Keno com o Atlético Mineiro. Depois de tudo resolvido, ele vai vir para o Rio de Janeiro assinar o contrato com o Tricolor, provavelmente por 3 temporadas. Também que eu estou achando um pouco longo pela idade do jogador, pelos problemas físicos que ele teve em 2022. Eu acho que 3 anos é muita coisa. Deixa aí sua opinião, que é importantíssima aqui no canal Tricolada. Tô indo nessa. Até o próximo vídeo. Flui!